Meu nome é Isabela Ito Gaspar Gomes e eu sou engenheira agrônoma. Assim como todo ser vivo, as plantas também produzem e necessitam de hormônio. E o Dando Voz ao Agro de hoje vai falar sobre a importância do hormônio no resultado final das lavouras. Isabela, primeiramente agradecer por nos receber e para falar de um assunto que para quem é da área muito se entende, mas para quem não é, pouco se sabe. Isso mesmo, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Realmente os assuntos voltados aí aos hormônios, aos reguladores vegetais, para quem não é da área é uma novidade. Muita gente nem sabe que as plantas produzem sim hormônios, mas que nós que estamos na área, não só da parte de nutrição e fisiologia de plantas, mas também na área da parte dos químicos, também está no dia a dia, né, do nosso trabalho. Então, toda planta, Isabela, produz hormônio, como qualquer ser vivo. Exatamente, Kelly, a gente faz até essa alusão com os seres vivos, né? Toda planta produz hormônio, toda cultura tem a produção natural de hormônio, mas essa produção ela é voltada para a perpetuação da espécie, que o que seria? Para essa planta deixar descendentes, né? Então toda planta tem os seus hormônios, as suas regulações hormonais. Os hormônios eles são estudados desde 1880, então já foi estudado até por Charles Darwin, né? Que foi um dos primeiros que estudaram os hormônios nas plantas. E hoje os estudos avançaram, né? E nós conseguimos usar eles para estratégias, para aumentar o potencial produtivo dessas plantas, das nossas lavouras, né? Isabela, como você disse, então, a questão do hormônio resulta e interfere 100% no resultado final do que o produtor vai colher na sua lavoura. Com certeza, Kelly, porque o hormônio, tudo que acontece dentro da planta é por conta é desencadeado pela ação de um hormônio, né? Então, para as plantas germinarem, né, através da semente, ela precisa ter hormônios específicos, em quantidades específicas, para que ela nasça, né? Para que ela germine, para que ela enraize, para que ela expande suas folhas, para que ela entre no período reprodutivo e até para ela entrar no período de senescência, que seria aí no período de colheita, pensando no soja, a planta, tudo é desencadeado por hormônio, né? Então a gente faz a alusão dos hormônios com o ser humano, né? O ser humano, ele precisa ter os hormônios, né, regulados, que interferem em vários fatores dentro do nosso corpo. As plantas também, as plantas elas precisam ter uma regulação de hormônio no início ao final do ciclo, que isso vai interferir consequentemente na produtividade final. Isabela, então, com toda essa explicação, as plantas também podem sofrer alterações hormonais aí com influências externas. Com certeza, com influência do clima, né? Hoje a gente fala que as plantas, elas são pequenas indústrias a céu aberto, né? E para elas funcionarem, elas dependem de vários fatores, né? Hoje, 50% da influência desses fatores é por conta do clima. Os outros 50% entrariam em manejo, em escolha do material genético, em solo, mas 50% é influenciado pelo clima, né, Kelly? E o clima é algo que a gente não consegue controlar. A gente não consegue escolher qual que é o regime de chuvas que nós vamos ter esse ano, né? Então, assim, esses fatores climáticos, né, fatores ambientais podem sim interferir no desenvolvimento das plantas. Como, né, Kelly? Por exemplo, um dia que tá com muito sol, muito quente, né? As plantas, elas têm sinalizadores internos que fazem com que ela reduza a sua produção de energia. E com isso pode causar um estresse na planta que em momentos específicos do ciclo, por exemplo, no momento do reprodutivo, pode acabar causando o abortamento de estruturas. E quando a gente fala em abortamento de estruturas, nós estamos falando em perdas em um dos componentes de produtividades das lavouras, pensando principalmente em soja. Então a gente vai ter um impacto desse estresse, né, na perda dos componentes da produtividade, num abortamento de estruturas que vai com certeza impactar na nossa produtividade final.
Esse ano nós tivemos um clima atípico para as lavouras, principalmente da região Médio Norte, eu acho que do Mato Grosso todo, né, Isabela? Com certeza, Kelly. E assim, o clima a gente não consegue prever, né? Então, assim, a gente sempre tem que usar estratégias específicas para a gente antecipar as plantas ao que pode acontecer, principalmente voltado em situações climáticas. E não para por aí, Kelly, porque não é só o clima que pode causar estresse nas plantas, né? Até mesmo a aplicação de certos produtos, como herbicidas, podem trazer um estresse momentâneo na planta, que é o que a gente conhece como fitotoxidez, né? Nada mais é a fitotoxidez como um estresse causado por produtos nas plantas, né? Hoje se fala muito de doenças iatrogênicas, né? Que é até um conceito trazido do ser humano para as plantas, que é o uso desses produtos que causam estresse, que são talvez até invisíveis aos nossos olhos, né? A fitotoxidez traz lesões que são visíveis a olho nu, mas ela também traz lesões internas nas plantas, né? O que seriam? É o estresse interno que esse produto pode ter causado. Então, assim, o estresse ele não precisa ser somente do ambiente, né? Que isso daí é recorrente, mas ele também pode estar aliado ao nosso manejo. O que acaba sendo pior quando não é a olho nu, né, Isabela? Porque para o profissional acaba piorando esse acompanhamento da lavoura. Exatamente. Até por isso, Kelly, que nós precisamos usar estratégias para anteceder, igual eu já havia falado, as plantas a esses possíveis estresses, né? E não usar um efeito curativo, né? A gente ter o estresse e aí a gente ir lá e curar a planta desse estresse. Isabela, você citou a questão da soja, e aqui na nossa região Médio Norte nós temos soja, algodão, feijão, milho. Mas essa questão hormonal de produção, de controle, de interferência externa, se aplica também a toda lavoura produtiva? Exatamente, Kelly, em qualquer lavoura produtiva, né? Porque nós estamos falando de fisiologia de plantas, né? Toda planta, ela é regida pela sua fisiologia. E pensando até mesmo em outras realidades, por exemplo, no hortifruti, que o produtor trabalha a planta como seu produto final, né? Que a planta, ela precisa ter um padrão, ela precisa estar bem desenvolvida. Imagina essa planta que sofre por estresses, né? Que não tem o seu pleno desenvolvimento. O produtor, ele vai ter problema no seu produto final. E isso é ainda mais preocupante, né? Por isso que, igual eu já havia falado, a gente precisa recorrer a estratégias no sistema produtivo para a gente antever essas lavouras, né? Essas produções a possíveis estresses. Falando em hormônio, Isabela, a tecnologia ela veio facilitar a vida do produtor e também dos profissionais da área. Quando a planta sofre algum tipo de estresse, deixa de produzir a quantidade adequada, aí entra o profissional da área agronômica que vem repor esse hormônio, assim como o ser humano também faz essa reposição? Exatamente, Kelly. A gente pode sim fazer um aporte hormonal. E assim, o interessante do uso de hormônios, vamos pensar aqui na situação do soja, né? É que ele pode ser usado durante todo o ciclo, com estratégias específicas. Então, por exemplo, ele pode ser usado num tratamento de sementes, visando uma maior germinação dessas sementes, que essa planta tenha um melhor stand inicial e um maior enraizamento. Ele pode ser usado no vegetativo para que essas plantas tenham uma maior expansão foliar, ainda influenciando no enraizamento, né? Para que essa planta tenha uma boa arquitetura, né? Pensando ainda que os hormônios ajudam a planta a fazer fotossíntese, ou seja, ajuda a planta a fazer alimento, ter mais energia. Nós podemos usar os hormônios no período reprodutivo, visando redução de abortamento de estruturas, que já se encontra direto com os componentes de produtividade. E nós também podemos usar os hormônios no enchimento de grãos, visando um maior enchimento de grãos, um maior peso de grãos e até mesmo pensando em sementes, uma melhor qualidade de sementes. Então, assim, eles são muito versáteis, mas eles são sempre baseados em cima de estratégias, né? Então, quando o produtor vai usar, né? Como o produtor vai usar,
qual vai ser a dose desse hormônio. Então é algo bem técnico que realmente, claro, hoje em dia os produtores, eles já vêm tendo um maior uso, né, dos hormônios no seu manejo, mas é sempre legal que tenha a recomendação feita por um profissional especializado. E aí, como você disse, no fim de tudo isso, a tecnologia usada para o produtor chegar ao final aí da sua safra com a maior rentabilidade possível, né? Com certeza, Kelly. É igual a gente tinha falado no começo do bate-papo. As plantas, elas já produzem hormônios, né? Então a gente pode se perguntar, para que colocar mais hormônios? E eu acho que a pergunta não é para que colocar mais hormônios, mas é sim, quanto você quer produzir. Produtor, quanto você quer produzir? Vai ser 30, 40, 50, 60, 80, 90 sacos? Hoje isso é possível, hoje a gente tem genética para isso. Então assim, o produtor que ele almeja altas produtividades, ele já tem um olhar para novas tecnologias, para novas estratégias, e o uso de reguladores vegetais é mais uma das opções, mais uma das estratégias aliadas ao produtor rural que vai ajudar ele a chegar a altos patamares de produtividade. Falando nessa grande variedade dos cultivares, o material genético também interfere nessa programação hormonal que o profissional vai fazer em cada lavoura. Exatamente, Kelly. Na verdade, todos os materiais genéticos, eles vão ter a produção naturalmente hormonal deles, pode variar de material para material, mas os hormônios essenciais, eles são os mesmos em todos os materiais. O que vai diferir de um material ou outro, né? É o desenvolvimento desse material, como esse material desenvolve, né? Ele é um ciclo indeterminado, ele é um ciclo semi-indeterminado. Então, a partir desse estudo de como o material se desenvolve, se é um material que engalha mais, né? É um material que expande mais folhas, a gente pode escolher uma estratégia hormonal para ser usada para esses materiais. Bacana. Isabela, agora uma pergunta voltada muito aos críticos que não conhecem a realidade do agro, principalmente na nossa região. Por ser algo que a própria planta produz, qual é o impacto ou a alteração dos hormônios quando aplicados no meio ambiente? Kelly, hoje nós não temos impactos voltados à aplicação de hormônios. São produtos sustentáveis e 100% aliados à produção agrícola, né? Aliados à produção de alimentos. Então é tranquilo essa relação do hormônio com o meio ambiente? Com certeza, totalmente é um produto que ele é amigo do meio ambiente. Isabela, dentro de tudo isso que nós falamos hoje, acho que é importante salientar a presença e a participação de um bom profissional para esse assunto que é extremamente técnico dentro da lavoura, né? Exatamente, Kelly. Até o Dirceu Gassen, que é um pesquisador que hoje não está mais entre nós, ele falava que a rentabilidade de uma lavoura é proporcional ao conhecimento por hectare dentro dela, né? Sim. Então, assim, hoje os produtores que querem atingir altos patamares de produtividade, eles têm que estar cada vez mais atualizados, conhecer mais sobre fisiologia de plantas, sobre nutrição, né? Que isso tem a ver com tudo que acontece dentro da planta, né? Igual a gente falou hoje aqui. Sim. Então, assim, você ter um profissional capacitado dentro da sua fazenda, com certeza vai contribuir para o seu negócio, vai contribuir para a sua rentabilidade e principalmente para você ter a sua produtividade final almejada. Isabela, então acho que é isso sobre o hormônio hoje. Gostaria de agradecer a sua participação e estar esclarecendo aí para as pessoas que não são do agro e até mesmo os produtores que vão nos assistir. Kelly, eu que te agradeço pela oportunidade. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho desse assunto que tem muito para ser falado, né? Igual você falou, é um assunto que tem muito a ser discutido, um assunto bem técnico, né? Me coloco à disposição para quem queira conversar um pouquinho mais sobre isso e te agradeço mais uma vez, você e toda a sua equipe, por esse lindo projeto e por eu estar participando disso. Pra gente foi uma honra também, Isabela. Então, o Dando a Voz ao Agro de hoje veio falar sobre a importância hormonal para a produtividade final das lavouras Brasil afora. Nós voltamos na próxima semana. Não deixe de acessar o nosso site www.osingularmt.com.br.